servo. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 10 de agosto, a liturgia nos recorda a memória de São Lourenço, diácono e mártir. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficarão muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos, ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Nós escutamos nesse relato do Evangelho esse primeiro trecho que nos afirma que Jesus já sabe da conclusão de sua missão, de seu destino, enquanto a crucifixão, sua morte e ressurreição. Sinal que o distingue de todos os demais profetas e também sinal da fé, do maior testemunho de amor de Deus para com a humanidade. E sinal que muitas vezes se vê marcado na vida dos mártires, que trilharam o mesmo caminho de Cristo, não apenas morrendo para si mesmos, matando a vaidade e o pecado interiormente, mas também, muitas vezes, tendo que dar o testemunho à custa da própria vida. E hoje nós celebramos, então, como na liturgia, o dia de São Lourenço, que é diácono e mártir. Em um antigo documento do ano de 354, recorda, entre outros santos, esse diácono da Igreja de Roma, sepultado em Roma no dia 10 de agosto. A sua figura, já no século IV, aparece consagrada por uma, vamos dizer assim, por toda a lenda, religiosa. Aprisionado juntamente com o Papa Sisto II, Lourenço não seria logo trucidado, porque os perseguidores esperavam arrancar-lhe os bens da comunidade cristã. Mas queimado vivo, alguns dias depois, ao declarar que a única riqueza que possuía eram os pobres, a ele confiados pela Igreja. Sua festa era de preceito até o século passado, e os elementos da liturgia da vigília e do dia figuram nos mais antigos sacramentários da Igreja. O exemplo de São Lourenço suscitou um grandioso número de homens generosos a serviço da Igreja e dos pobres. Hoje nós somos convidados, então, inclusive dentro desse mês, que é um mês vocacional, a recordar os diáconos, tendo como modelo São Lourenço. Os diáconos fazem parte da hierarquia da Igreja, são ordenados para o serviço, e nós vemos um relato acerca da escolha dos primeiros diáconos já nos Atos dos Apóstolos, quando ali eles são escolhidos de forma especial para a caridade, para servir às mesas, como nos relatam os Atos, seja, ir ao encontro dos necessitados, com o exercício da caridade. E é isso que nós vemos então em São Lourenço, por isso que neste momento em que ele é condenado, nós vemos que ele apresenta a riqueza da Igreja nos pobres, mas aqui não no sentido dos pobres somente pela pobreza material, mas não podemos deixar de ver aqui naqueles que são, ainda que necessitados dos bens, são filhos de Deus. Esta é a riqueza da Igreja. São estes que Cristo conquistou com seu sangue. Todo aquele que aceita a salvação em Cristo, se converte, é batizado e é acolhido como filho de Deus em seu reino. Esta é a grande riqueza. Inclusive, um autor do começo do cristianismo também diz: a glória de Deus é o homem vivo. Vivo na vida de Deus, vivendo em plenitude a graça. Esta é a riqueza que nos apresenta São Lourenço.
nos humildes, simples, que encontram sustento não na riqueza do mundo, mas na riqueza de Deus. Que São Lourenço, então, nos ensine a viver no serviço, a ver a pobreza, o desapego das coisas passageiras desse mundo e a testemunharmos nossa fé. E nesse tempo de período vocacional para a igreja, no mês de agosto, rezemos por todos os diáconos de nossa igreja. Diáconos transitórios, aqueles que se preparam para o ministério presbiteral, e diáconos permanentes, tanto os homens, portanto casados, mas escolhidos dentro da comunidade para permanecerem neste ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.